Olá, Deus abençoe você, os seus caminhos, a sua família, mais uma vez com o programa Ponto de Luz. E durante o programa nós estaremos mostrando para você que através da fé na palavra de Deus é possível você superar os problemas que você tem passado, que você tem enfrentado na sua vida. Permaneça conosco, porque, como eu disse, além das minhas palavras, o testemunho vai fortalecer você, vai dar forças para que você possa sair de onde você está e chegar a Deus para mudar essa situação que você tem passado na sua vida. Eu quero deixar já à sua disposição no início do programa Central Telefônica. Eu tenho lá hoje comigo o pastor Flávio, juntamente com pastores. Pastor Flávio, aqueles que nos assistem agora e desejam ajuda, independente da religião, podem ligar. Com certeza, pastor Wilton, e nós estamos aqui à sua disposição. Você que está sofrendo, angustiado, seja você da Universal ou não, você pode ligar para cá agora, nós estamos à disposição desta pessoa neste momento. As nossas linhas estão abertas pelo WhatsApp também, que é o 11 3573 3500, ou ligue agora, nós estamos aqui à sua disposição, 21 23 3202. E pastor Wilton, essa pessoa já pode deixar um copo com água preparado, que no final da programação ela vai estar recebendo uma oração. Exatamente, daqui a pouco a oração, tá? E eu quero começar o programa falando sobre o que faremos hoje aqui no Templo Maior. Sexta-feira, o dia todo, o horário principal 19 horas, eu quero lembrar que eu estarei realizando hoje a reunião das 19 horas em jejum em seu favor. Exatamente, até a última sexta-feira do ano, eu me propus a fazer um jejum. Durante a reunião estarei também jejuando, porque além da oração, o jejum se torna uma oração silenciosa. É algo para fortalecer mais o poder da oração contra o mal que está na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus caminhos, para que haja uma verdadeira libertação. Estaremos determinando que todo mal que está na sua vida seja colocado debaixo dos seus pés. Talvez durante esse ano você foi pisado pelos problemas, mas a promessa de Deus, daqui a pouquinho eu vou colocar esse versículo para você entender, é que o mal esteja debaixo dos seus pés. Como na vida dessa pessoa que você vai acompanhar, ela alcançou a libertação participando conosco às sextas-feiras. Veja. Qual o seu nome? Fabiana. O que você pode dividir com a gente, essa corrente de sexta-feira ou essa reunião? Tem te ajudado? O que mudou? Mudou tudo a minha vida. O que aconteceu? Eu tive Covid, né? E aí entre a vida e a morte, ali eu me encontrava afastada fazia 1 ano e meio. E eu pedi misericórdia para Deus, porque na época foi uma situação muito difícil. E eu pedi para Deus misericórdia, porque eu sabia que se eu morresse naquele momento, eu ia para o inferno. Clamei para Ele perdoar todos os meus pecados e lá eu fiz um voto com Deus. Eu falei para Ele que se Ele me tirasse de lá daquela situação, eu ia voltar para Ele. Assim eu fiz. Deus me reergueu. Foi algo que nem os médicos entenderam, porque tinha só uma vaga de UTI e 2 pessoas na mesma situação que eu. E quando eu saí de lá, foi uma festa, assim, porque eles viram Deus dando a vida. E eles falaram, Deus fez um milagre. Conversando com meu esposo, falei, amor, vamos procurar agora uma igreja para a gente congregar. E ele, vamos para a Universal. E eu tinha uma raiva da Universal de graça. É mesmo? De graça. Quando ele falou para mim, eu falei, não, naquela igreja eu não vou. Aí ele, mas por quê? Lá que Deus vai mudar a nossa vida. Vamos. E eu falei, não, no meio de tantas igrejas, você quer ir naquela igreja que só pega dinheiro da gente? E aí ali, por conta dele, eu vim, né, e nas reuniões, e eu comecei a frequentar, e através de uma palavra que eu peguei a direção, ali eu entendi que eu precisava do batismo com o Espírito Santo e eu precisava abrir o meu coração e não desistir. E ali minha vida já começou a mudar. Mesmo eu sem o Espírito Santo, já comecei a ver o mover de Deus na minha vida. Até que um dia na reunião do Bispo Jadson, naquele dia eu fui batizada com o Espírito Santo. Foi de dentro para fora, porque eu tinha dificuldade de dormir, eu passei a dormir. Eu tinha muita preocupação com o amanhã. Acabou, eu comecei a confiar, realmente, eu falei, não, o amanhã pertence a Deus, eu vou viver o hoje. Inexplicável, eu não tenho palavras nem para expressar da forma que eu saí naquele dia. Minha vontade era de sair gritando. Hoje eu recebi o Espírito Santo. Amém. Grande é a sua fé, muito obrigado.
Você sente que não tem como escapar, oprimido por tantos problemas. Pisaram as suas esperanças e parece que você não pode fazer mais nada para resolver. Mas quem disse que você não pode? Dentro de você, talvez sufocado, existe um poder capaz de reverter qualquer situação. A sua fé. A força que traz Deus para a sua guerra e faz o problema estar com os dias contados. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. O que tem tentado destruir você será aniquilado. E este momento está para chegar. Nesta sexta-feira, a continuação da corrente O Mal Debaixo dos Meus Pés. Às 6, 7, 10, 12, 15, 17 horas e especialmente às 19 horas. Avenida Constantino Neri, 1515, em São Geraldo. E em todas as igrejas Universal. Encontre o endereço mais próximo acessando universal.org/localizar. O que essa pessoa alcançou, você também pode alcançar. E você me assiste e diz assim, mas pastor Huito, como que o senhor garante isso? Eu garanto pelo que está prometido na palavra de Deus. Pode colocar o versículo para mim, produção? E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo de vossos pés. Quer dizer, essa promessa mostra que o único lugar que o diabo tem que estar é debaixo dos seus pés. Então, se você tem a palmilha, essa palmilha de papel que nós entregamos, não esqueça de hoje trazer com os problemas escritos. Nós vamos pedir que você coloque debaixo dos seus pés em um momento da reunião e nós vamos determinar a libertação. Caso você não tenha palmilha, pegue uma folha de papel, escreva tudo aquilo que acompanhou a sua vida neste ano. Nós estamos terminando o ano e você diz, olha, eu estive debaixo dos pés do mal, diante de um vício da minha família, a depressão, a insônia, o nervosismo, eu ouço vozes, eu vejo vultos, eu sofro com nervosismo, os vícios dominando a minha casa, as doenças sem causa, sem solução, que eu faço exames médicos, tratamentos e não resolve o problema. Escreva no papel ou na palmilha que você tem e traga nessa sexta-feira, nós vamos determinar a libertação. Inclusive, eu vou lá na central, o pastor Flávio já tem nomes de pessoas ligando para a gente. Nós temos aqui a Nara, ela diz assim, eu não consigo dormir, sinto muito medo do escuro, as angústias têm tomado conta da minha vida e aceito estar nesta sexta-feira buscando a minha libertação às 19 horas. O Arthur, pastor Wilton, ele diz, eu sofro com crises de bipolaridade e ele aceita estar conosco hoje buscando a libertação completa e total. E você que está acompanhando a programação, passando por problemas espirituais, envie a sua mensagem, ligue para cá no 11 3573 3500 ou ligue no 21 23 3202, pastor Wilton. Nós vamos a mais resultados agora e também lembrando que além do jejum que eu estarei fazendo pela sua libertação, a cada sexta-feira nós passamos por um corredor, o caminho de libertação. Olha que imagem forte. A multidão passando, as pessoas entrando nesse caminho. Olha a quantidade de servos ali, de homens e mulheres de Deus impondo as mãos. Está escrito na palavra de Deus, se impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados, libertos. Jesus pediu que fizéssemos isso. Ele impunha as mãos sobre os doentes, sobre os endemoniados, eles eram libertos. Nós só estamos fazendo na sexta-feira o que o Senhor Jesus fazia. Então venha passar pelo corredor de libertação nessa sexta-feira, colocando o mal debaixo dos seus pés. Vamos a mais resultados. O que o senhor pode falar para a gente? Quando eu sempre via na TV, nas reportagens, o pessoal sendo liberto, né, sendo próspero, né, e eu era viciado, né, na maconha, na pasta base, na bebida, nas coisas do mundo, né? E eu tinha aquela vontade de vir, de me libertar. E eu vim na igreja, né? Graças a Deus. Aí no primeiro dia que eu vim, eu me libertei já da droga, né? Foi um negócio ali que Deus estava só esperando eu vim para ele falar... Eu vou te libertar. Vou te libertar já. E nisso eu já comecei a sentir que eu
que eu poderia conseguir aquilo que eu almejava, né? Que era um bom emprego, que era uma boa casa, que eu não tinha, né? Fui lutando, né? Fui galgando um bom emprego, fui me libertando mais e mais, me limpando. Porque não é fácil falar que é fácil, não é. Tudo é um processo. É um processo. Fui participando das campanhas e Deus preparou tudo para mim. Hoje, graças a Deus, Deus restituiu, me deu um bom emprego, né? Me deu um carro bom que eu não tinha, né? Andava de bicicleta. E hoje, graças a Deus, eu só tenho que te agradecer a Igreja Universal e Deus, né? Primeiramente, né? Por ter me libertado. Mudou tudo. Mudou tudo. O senhor falou que tinha vício. Qual era o vício? O que o senhor usava? Eu tinha vício, cigarro, né? A pasta base que eu usava. Eu usava todo tipo de droga. Quantos anos o senhor usou? Uns 27 anos eu usei, desde a minha infância. Você não dorme, né? O cara vira um zumbi, né? Porque o cara na droga, ele também gasta não sobrava tudo. O dinheiro, porque o dinheiro ia tudo... Não sobrava nada. Como a droga, quanto mais você usa, mais você quer, né? Então você se torna um escravo da droga. Quantos anos faz que o senhor está liberto? Quanto tempo? Desde eu cheguei na Igreja Universal em 2016. 2016 que eu cheguei na Universal. 8 anos. 8 anos. Esses 8 anos nunca mais o senhor usou? Não, nunca mais eu usei. Deus abençoe muito o senhor, tá? Muito bem, nós estamos na reunião das 19 horas, na sexta-feira, e toda sexta-feira nós estaremos formando um corredor, um caminho de libertação. Como diz a palavra de Deus no livro de Isaías, você vai acompanhar esse versículo comigo, Isaías 35:8, ali haverá um caminho, e esse caminho se chamará o caminho santo, e o imundo não passará por ele. Bem, diante dessa promessa, eu quero convidar você, católico, evangélico, espírita, você afastado da Igreja Universal, tenha você uma religião ou não, a sua vida está trancada, caminhos trancados, você se sente espiritualmente falando amarrado de mãos e pés, a sua vida não avança, você dá um passo, 2 passos para frente e 10 passos para trás, e você precisa de ajuda, está? Você se sente invejado, quer a nossa ajuda? Nessa próxima sexta-feira, venha passar pelo corredor, o caminho preparado, o caminho santo, onde nós vamos determinar a sua libertação. Aqui no Templo Maior, nós deixamos para você agora o endereço que está à sua disposição. Nós temos reuniões o dia todo, 6 horas da manhã, 7 da manhã, às 10 horas da manhã. Você pode estar também ao meio-dia, às 15 horas. Você pode participar às 17 horas, principalmente às 19 horas, aqui no nosso Templo Maior. Você é o nosso convidado. Até lá. Bem, eu aguardo por você nessa sexta-feira aqui no Templo Maior, principalmente 19 horas. Eu quero dar sequência no programa falando sobre esse domingo. Nós vamos viver algo muito especial. O domingo dos pedidos não atendidos. Presta atenção. Eu quero falar com você que tem algo, você que diz assim, pastor Wilton, quantas vezes eu, usando a minha fé, eu pedi algo a Deus e eu não fui atendido. Pedidos não foram atendidos. E eu queria saber o porquê disso. Vamos fazer o seguinte. Eu quero que você se proponha a estar conosco neste domingo aqui no Templo Maior, que nós vamos tratar deste assunto. O porquê que seus pedidos até hoje não foram atendidos e o que você deve fazer para que esses pedidos cheguem a Deus e a resposta também possa chegar a você, a sua família, a sua casa. Falando de família, além deste assunto pertinente, nós estaremos realizando um grande clamor ao pé da cruz. Enquanto eu falo, pode colocar imagens, produção. O maior clamor ao pé da cruz em favor das famílias acontece aqui em Manaus, acontece no nosso Templo Maior às 9h30 da manhã. Uma multidão que se reúne conosco, você é católico, evangélico, espírita, você é da Universal, de uma outra denominação, pode estar conosco aqui no Templo Maior, clamando pela sua casa, pela sua família, traga fotografia, a peça de roupa de seus familiares. Nós vamos a uma matéria que explica melhor o que as pessoas têm alcançado a cada domingo. Eu já volto.
Um lugar de solução. E refrigério para a alma. Milhares de pessoas que recorrem à fé para alcançar uma vida nova. Andava com má companhia, eu fazia vandalismo dentro do ônibus. Aí, a ponto de eu ter um ódio tão grande pelo meu pai, da rejeição dele, que eu fui para matar ele. Nada preenchia, porque eu procurei na prostituição, nos vícios, nas baladas da vida, e não me preenchia. Aí foi onde que foi acarretando cada vez mais o ódio, a mágoa, a depressão, né? Me consumia. A alma minha, eu queria tanto, mas eu procurava e não achava. Eu tive a úlcera vascular. Para os médicos era impossível a cura. A solução para eles era amputar minha perna. Foi numa madrugada que eu falei para ele, me ajuda porque eu já não aguento mais, eu não suporto mais. Fui para frente da televisão, liguei. Da hora da oração, eu colocava água na frente da televisão. Aí meu filho falou, não mãe, vamos para a igreja. Foi aonde que eu cheguei à igreja e comecei a vir falar do Espírito Santo, que ele é o seu tudo. Eu falei, mas como assim? Eu tenho, entre aspas, tenho tudo, mas não tinha o Espírito Santo. Aí eu lutei com todas as minhas forças para hoje eu ter o Espírito Santo. E de lá para cá, nunca mais tive problema, eu tô curada, em nome do Senhor Jesus. Foi aonde que eu fui deixando de lado os vícios, fui deixando de lado a tristeza, a dor, a decepção. Então, aonde que eu cheguei na igreja e eu fui me preenchendo com o Espírito Santo a cada domingo que eu vinha. A busca por algo infinitamente maior. A presença de Deus. O que eu não tinha antes de vir para a igreja, eu tenho hoje paz, muita paz. Sabe, o mundo pode estar caindo lá fora, aqui eu estou em paz, graças a Deus. Hoje eu posso dizer que sou feliz, durmo em paz, não tenho depressão, não tenho mais dor muscular, porque eu tinha dor na alma mesmo, né? E hoje eu sou feliz, porque eu tenho o Espírito Santo e busco ele a cada domingo. Aqui não existe credo religioso. Seja qual for a situação, a concentração de fé e milagres é o lugar certo para alcançar a resposta em todas as áreas da vida. Levanta desse sofá e vem em busca de Deus, porque Ele é a solução. Aqui é a solução, aqui é o remédio. Avenida Constantino Neri, 1515. São Geraldo. Acima de tudo que há. Você já pediu tanto e ninguém respondeu, nem mesmo Deus. Você orou tantas vezes, jejuou, fez votos, mas a espera continua. O sonho não se realizou. E você começa a se perguntar, será que foi tudo em vão? Por que alguns pedidos parecem ser ignorados? E o que fazer quando nem a oração parece funcionar? Neste domingo, 23 de novembro, participe do Domingo dos Pedidos Não Atendidos, às 6h50, 9h30. 15 e 18 horas. Avenida Constantino Neri, 1515, em São Geraldo. E em todos os templos da Igreja Universal. Um domingo especial dos pedidos que não foram atendidos. Se você está nessa situação, pedidos não atendidos, pastor. E eu quero saber o porquê disso. E eu quero, começar a semana voltando para a presença de Deus. Eu estou afastado, retorne, inclusive. Pode colocar o pastor Flávio comigo? Pastor Flávio, nesse último domingo, nós tivemos um domingo onde os que estavam afastados se reconciliaram com Deus, voltaram.
Só aqui no Templo Maior, o dia todo, nós tivemos aproximadamente 1.000 pessoas que voltaram. Então nós estendemos o convite para aqueles que retornaram nesse último domingo, que não deixe morrer a semente que foi plantada no domingo passado, e que essa pessoa retorne, e aqueles que não puderam vir por algum motivo, que estejam nesse domingo conosco, né? Pastor Wilton, e assim, a gente fica muito feliz em saber que essas pessoas voltaram, mas nós sabemos que elas têm que permanecer. E o senhor falando em voltar, nós temos aqui a Simone, ela diz assim, eu mesmo estive afastado durante muito tempo, mas eu decido voltar neste domingo. E, de fato, ela vai estar voltando, pastor Wilton, e isso nos alegra. E se essa pessoa está afastada, ela pode estar retornando domingo 9h30 da manhã. Exatamente. Nós aguardaremos por você. Eu quero lembrar que a partir das 8h50, eu fico ali diante do altar com a minha esposa, ungindo as fotografias. As mães trazem seus filhos, filhos, os pais, né? Ou a pessoa que não trouxe familiar ainda traz a peça de roupa, ali ó, a fotografia. Eu unjo aos domingos, de 8h50 às 9h30 da manhã, e deste lugar eu inicio a grande concentração de fé e milagres. Eu vou colocar para você um testemunho de uma pessoa que recebeu o Espírito Santo, o Espírito da vida. Eu já retorno para fazer a oração em seu favor. Eu não sabia o porquê, mas eu vivia angustiada, né? Então, isso veio desde a minha infância. Então, assim, chegou um ponto que nada mais me satisfazia. Eu usava drogas, maconha, cocaína, comecei a beber também, a fumar. Quando eu fumava, eu achava que eu fazendo aquilo ia aliviar, né, a minha angústia, porque eu sentia uma angústia dentro de mim e eu não sabia o porquê. Eu não era feliz, eu não tinha paz. Dentro de mim tinha um sentimento de tristeza, de vazio, e eu buscava preencher dessa forma. E cada vez mais eu era mais nervosa, eu era mais incompreensiva, mais agressiva com as pessoas. Até que o meu fundo de poço foi quando eu já não dormia mais, né? Eu via vultos, eu tinha medo. Depois de uma fase, né, alguns anos assim da minha vida, eu cheguei a uma fase que eu só queria ficar dentro de casa e chorando, porque eu não encontrava sentido para minha vida, né? Eu não encontrava razão para minha vida. Eu não sabia nem por que eu existia. Eu pensava comigo, por que eu existo? Porque a minha vida, tudo era escuridão. Eu olhava para um lado, olhava para o outro e eu só via escuridão. E aí foi quando eu percebi que nada daquilo ia resolver o meu problema, né? Que aquilo não ia resolver o meu problema, não ia adiantar. Foi quando eu recebi um convite, né, para ir em um local. E no começo eu não quis ir, né, porque eu achava que nada mais tinha jeito, né, que não ia resolver meu problema, mas mesmo assim eu acabei indo. E quando eu cheguei lá, eu percebi que realmente eu estava num local diferente e que havia uma solução para mim. Porque logo quando eu entrei nesse local, eu percebi a alegria das pessoas, no olhar, nos gestos, né? E eu vi que aquilo que eu estava buscando nas festas, nas baladas, eu podia encontrar ali. A cada dia eu fui melhorando. Eu não sentia mais desejo de morrer. Eu já comecei a sentir vontade de viver. Eu não chorava mais. Aquela tristeza que eu sentia, eu já não sentia mais. Uma coisa que eu lembro é que assim, eu comecei a ficar motivada para fazer as coisas. Eu tinha disposição. Inclusive, nessa época que eu estava só chorando, né, que eu estava nessa fase de depressão, eu não tinha vontade mais de fazer mais nada. Eu não tinha disposição. Era um cansaço que eu não sabia de onde vinha, né? E aí eu comecei a ter disposição para fazer as coisas, motivação. E o principal, eu comecei a dormir bem, né? Porque eu já não dormia mais. Os vultos que eu vi, eu já não vi mais. Hoje eu tenho um casamento feliz. Eu tenho uma vida feliz em todos os sentidos. Eu tenho a motivação para o meu dia a dia. E essa paz que excede todo o entendimento é o Espírito Santo.
E o segredo para encontrar essa paz eu aprendi na Igreja Universal. Bem, diante do que estamos falando para você, eu deixo o convite aqui no Templo Maior, na Avenida Constantino Neri, 1515, no bairro São Geraldo. Prepare o copo com água, nós vamos unir a fé agora. É momento de oração, vamos falar com Deus. É momento de oração. Prepare o seu copo com água. Vamos unir a fé e juntos falar com Deus. Ó Deus, segura na mão dessa pessoa que está no fundo do poço. Segura na mão dessa pessoa que já esperou por tantos e se decepcionou. Meu Deus, ajuda agora essa mãe desesperada, essa pessoa que só tem tido perdas. Ajuda agora essa pessoa, meu Deus, que foi acometida de uma doença crônica, degenerativa. Meu Pai, abraça a vida dessa pessoa e muda essa história de dor, lamúrias, sofrimentos, traição. Muda, meu Pai, todo esse estado crítico que essa pessoa tem vivido. Levanta essa pessoa, levanta a cabeça dela e dá a ela a tua força, a tua bênção, a tua paz. Retira esse mal e abençoa essa vida. Abençoa a família dessa pessoa. Meu Deus, coloca a tua harmonia, a tua paz, a tua segurança, a tua força, a tua unção nesta pessoa. Consagramos a água em nome de Jesus e o teu milagre aconteça. Amém e graças a Deus. Beba com fé. Graças a Deus, o poder de Deus chega até você. Bem, que Deus abençoe o pastor João Carlos e o pastor João Luiz, que sempre estão em oração conosco. Antes de terminar a minha participação, quero lembrar a todos que nós estamos vivendo já a fogueira santa de Israel, onde os pedidos por primeira vez serão levados ao jardim do Getsemane, lá na Terra Santa. Tantas campanhas de fé, tantas fogueiras santas nós realizamos na Igreja Universal, mas por primeira vez os pedidos serão levados a este lugar. E eu creio que Deus fará coisas novas, testemunhos novos na sua vida, coisas maiores. Você pode acompanhar a caminhada de fé diretamente do Jardim das Oliveiras do Templo de Salomão. O bispo Renato, juntamente com bispos, pastores do mundo todo, nós realizamos a oração, o horário de Brasília, 22h30, horário aqui do Amazonas, da cidade de Manaus, a partir das 21h30. E se prepare, você que deseja, colocar a sua vida no altar. Os nossos altares nós temos consagrado para que represente o jardim do Getsemane. Chegando na Igreja Universal durante esses dias ou neste domingo, você vai entender melhor o que significa isso e terá a oportunidade de se lançar no altar por uma nova vida, derramando ali a sua alma. Eu aguardo por você na Avenida Constantino Neri, 1515, no bairro São Geraldo. Deus te abençoe. Pela primeira vez na história, o Jardim das Oliveiras do Templo de Salomão será o local onde bispos e pastores se conectarão ao Brasil e ao mundo em uma imensa corrente de fé para clamarem por você. Caminhada da Fé, rumo ao Jardim do Getsemane. Acompanhe ao vivo pelos canais TV Templo, canal 10.1, na Grande São Paulo, CNT, canal 21, TV Gazeta, Univer Vídeo, Rede Aleluia e pelos canais oficiais da Universal no Facebook e YouTube.